Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Eu Sou Malala. Malala Yousafzai nasceu em 1997 no Vale do Swat, localizado no Paquistão. Ela foi a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela é conhecida por ser uma grande ativista dos direitos humanos e pela sua luta para garantir o acesso à educação para meninas e mulheres. O meu livro é da Companhia das Letras e o livro ele foi escrito pela Malala, mas com o auxílio de uma jornalista chamada Christina Lembe. Acho que muitos de vocês já devem conhecer a história da Malala. Ela ficou famosa após ser vítima de um atentado. Ela recebeu um tiro na cabeça por causa de toda a sua luta dos direitos humanos e pela educação onde ela morava. Mas para a gente entender o que aconteceu e como a situação chegou nesse ponto da Malala levar um tiro, primeiro a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico, político e religioso que envolve o Paquistão e os lugares adjacentes a ele. O Paquistão é composto de 77% de muçulmanos sunitas e 20% de muçulmanos xiitas. Tá, mas o que é que isso significa? Os muçulmanos sunitas acreditam que o chefe de Estado e o sucessor de Maomé deveria ser eleito pelo próprio povo. Já os xiitas acreditam que o sucessor, o profeta legítimo, na verdade é Ali, genro de Maomé, que foi assassinado. Esse é um breve resumo, na verdade tem muito mais coisa por trás, é muito mais complexo do que isso, mas pra gente não se expandir muito nesse assunto, é um breve resumo. Dentro desse contexto surgiu o Talibã. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico e nacionalista, que é oficialmente considerado uma organização terrorista pela Rússia, pelo Canadá, Estados Unidos e vários outros países. Em 1998, eles tiveram uma ação que ficou muito marcada. Eles incendiaram mais de 50 mil livros de bibliotecas públicas lá do Paquistão. Com o seu surgimento, eles praticamente instauraram guerra contra as mulheres, proibindo elas de andarem nas ruas sozinhas, sem um acompanhante homem da família, forçando elas a usar burca ou véu, não deixando elas mostrarem qualquer parte do corpo que não fosse o rosto, e negaram educação e assistência médica para todas as crianças e mulheres por conta dessa perseguição. Eles destruíram todos os templos budas, forçaram o ensinamento do islamismo e pregaram muito ódio contra o Ocidente, chegando até a queimar televisões, livros, revistas, DVDs, tudo que viesse do Ocidente era considerado inimigo. Bom, e a partir do momento que a Malala nasceu e foi crescendo, o Talibã, o movimento do Talibã também foi crescendo junto com ela. Então a infância e a adolescência dela foram marcadas por guerras e coisas que o Talibã praticava na cidade dela. É importante dizer que todo mundo que era contra as pregações do Talibã, que protestasse, que se recusasse a praticar o que eles diziam que deveria ser feito, eram assassinados, os corpos eram expostos em praça pública, torturados, incendiados, enfim, era uma verdadeira guerra do terror. E desde o início no livro a Malala fala que o Corão, que é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos, em nenhum momento negava ou proibia mulheres de fazer qualquer coisa, que o islamismo não é uma coisa ruim. Mas o Talibã criou essa imagem para muitas pessoas do Ocidente, de que o muçulmano é terrorista e que é tudo gente ruim e que não pode nada. Assim, essa cultura na verdade não é dos muçulmanos, é do Talibã. Então muitas vezes no livro a Malala tenta quebrar essa imagem ruim que as pessoas têm do islamismo. O livro ele tem uma parte que conta a história da Malala, mas ele também tem uma linha do tempo muito interessante para quem deseja entender os contextos políticos e religiosos que acontecem no Paquistão. Então, se você quer se aprofundar nisso, eu recomendo muito o livro, eu não vou me aprofundar muito aqui, é só um contexto breve para a gente entender o que é que aconteceu. Então, o livro tem muitas fotos da infância da Malala, a linha do tempo contando a história do Vale do Swat, o lugar que a Malala nasceu e a sua relação com o Talibã. Um glossário com as palavras paquistanesas e na língua da Malala, que muitas vezes eu me peguei duvidando lendo, assim, até achei um pouco difícil porque tem muitas gírias e muitos termos que não foram traduzidos. Então no final do livro tem esse glossário pra gente tentar entender um pouco mais da linguagem e entender o contexto em que ela foi usada. Quando eu fui atrás de ler esse livro, eu só sabia que a Malala era uma menina paquistanesa que tinha levado um tiro. Eu não sabia nada sobre a história e nem os conflitos que envolviam ao redor dela. Então o livro no começo ele é bem descritivo, assim, beirando ao tédio, pra ser sincera. Eu demorei muito pra conseguir engatar na leitura. Depois que eu engatei, terminei super rápido. Mas no início foi um pouco mais lento pra mim. Ele é bem descritivo, tem muitos fatos históricos, muita linguagem um pouco mais difícil, eu achei. Mas
É uma leitura muito legal, eu fiquei muito feliz que eu consegui terminar de ler, foi muito interessante, me acrescentou muito conhecimento que eu não conhecia. E acho que a história da Malala é um exemplo, uma inspiração que todo mundo tem que conhecer. Então vamos para a história. Lembrando, gente, que essa é uma história real, tá? Bom, no Paquistão, ter um filho homem é considerado uma grande bênção. E ter uma filha mulher, na verdade, não é tão comemorado quanto ter um filho homem. Mas para a família da Malala, isso sempre foi diferente. Desde quando a Malala nasceu, ela foi muito celebrada, muito amada e muito bem recebida pela família dela, principalmente pelo pai, já que esse costume de preferir filhos homens vinha principalmente por parte dos homens da família. O nome da Malala foi inspirado em Malalai Mayawani, uma grande guerreira, considerada a maior guerreira do Paquistão. E desde o início, o livro relata essa grande conexão que a Malala tem com o pai dela. O pai dela era dono de uma rede de escolas, sempre trabalhou pela educação. Tanto é que tem outro livro que narra um pouco mais sobre o histórico do pai dela, porque o pai dela é uma figura extremamente importante na vida da Malala. Ele é um ativista dos direitos humanos, ele luta pela educação, ele acha que toda criança tem que ter acesso à educação, independente se for menino ou menina. E desde o início da infância da Malala, o pai incentivava a Malala a frequentar a escola, a ler livros, a ser a melhor pessoa que ela podia ser. Então, quando o Talibã proibiu as meninas de frequentarem a escola, foi uma situação muito difícil, principalmente para o pai da Malala, que tinha uma escola de meninos. Então a vida dele constantemente corria risco, porque ele se recusava a fechar a escola, as crianças se recusavam a não ir para a escola. A Malala relata no livro a tristeza dela quando ela teve que parar de ir para a escola. Em vários momentos ela narra os acontecimentos do dia a dia, ela com as amigas dela, elas competindo para ver quem tirava a melhor nota, quem era a melhor da sala, quem conseguia discursar melhor, apresentar melhor. O livro tem muitos relatos do dia a dia da Malala na escola, que era a rotina dela, que toda criança deveria ter. Então, quando o Talibã forçou as escolas a fecharem, foi um acontecimento muito triste na vida dela. Tanto é que eles não acharam que fosse ser permanente. As professoras até chegaram a passar tarefas de casa e trabalhos de inverno, nas férias de inverno, como se elas fizessem nas férias e depois fossem retornar. Acontece que elas não retornaram porque o Talibã não deixava as meninas terem acesso à educação. E pela inspiração do pai, a Malala também sempre fez questão de mostrar como era a rotina dela. Ela chegou a escrever num blog para a BBC de Londres, usando um pseudônimo para ela não ser exposta, né? E ela falava do seu cotidiano, da sua rotina e como era a vida dela na situação em que o Talibã ocupava o Vale do Swat. O New York Times também publicou um documentário sobre a vida da Malala, o que fez com que a Malala começasse a chamar a atenção cada vez mais para os talibãs. Ela sempre teve uma voz muito ativa e fazia questão de mostrar para o mundo como o Talibã estava oprimindo as possibilidades que ela tinha na vida dela. O livro tem muitos acontecimentos, eu acho que eu não seria capaz de detalhar tudo o que acontece. Então ela fala de passeios que ela teve na escola, coisas que ela aprendeu, sobre a família, os costumes da família dela, regiões do Vale do Swat que ela gostava de frequentar, vários desafios que ela e a família enfrentaram, como a situação financeira, atentados em outras escolas e como o terror crescia cada vez mais dentro da casa dela, com medo do pai dela ser vítima dos talibãs e dela mesma, tudo que ela teve que esconder, o caminho dela até a escola, que era extremamente perigoso, porque ela não queria usar burca, porque ela andava sozinha na rua, e o medo dos talibãs pegarem ela. Então tudo isso é descrito no livro e é realmente assustador você acompanhar o medo de uma criança de simplesmente ser ela. E aí, em 9 de outubro de 2012, quando a Malala tinha 15 anos, ela estava voltando da escola no ônibus escolar com as colegas. O ônibus parou e um homem subiu armado dentro do ônibus perguntando quem era Malala. Ninguém ousou dizer uma palavra, mas as crianças acabaram olhando assim para ela, meio que entregando quem era Malala, e bastou isso. O homem deu 3 tiros nela, acabou que um pegou de raspão na amiga do lado e 2 pegaram nela e ela ficou gravemente ferida, foi imediatamente socorrida para o hospital. Só que se ela tivesse ficado no hospital no Paquistão, ela não teria sobrevivido. Acabou que o atentado contra a Malala gerou um grande movimento internacional. O que o Talibã tentou fazer, que era calar a Malala, na verdade intensificou a voz dela. E logo ela chamou a atenção internacionalmente de diversos países. Toda a mídia falava do atentado à menina do Paquistão. E ela foi transferida para um hospital na Inglaterra. E nesse momento do livro é bem crítico, assim, ela estava muito mal, ela quase morreu, passou por diversas cirurgias. E os pais dela e o irmão tiveram que ficar no Paquistão. Eles demoraram um pouco para conseguirem o visto e tudo relacionado
burocracia para conseguir ir para a Inglaterra. Então ela ficou sozinha na Inglaterra, com médicos que não falavam a língua dela, sem saber se o pai estava bem, porque o Talibã atacou ela, poderia muito bem ter atacado a família. Ela estava assustada, ela estava com medo, ela não sabia o que estava acontecendo. E foi um momento muito difícil na vida da Malala. Tanto é, vou dar uma dica pra vocês, tem um documentário que chama He Named Malala. A tradução literal seria basicamente ele me declarou Malala, ele me chamou de Malala, ele me nomeou Malala. E conta toda essa trajetória dela depois do tiro, no hospital, a recuperação dela, o quanto esse movimento surgiu, intensificou e deu voz para que ela pudesse denunciar tudo o que acontecia no Paquistão e com a ocupação talibã. Depois que ela se recuperou, a família e ela ficaram com muito medo de voltar ao Vale do Swat. E eles foram exilados na Inglaterra, vivem lá até hoje. E a Malala, ela relata a tristeza dela em ter que viver longe do Vale do Swat. Tem uma cena bem marcante pra mim do livro, quando ela tá bem no hospital, ela levanta, ela consegue caminhar pelo quarto, ela abre a janela e vê árvores, e a rua, e a chuva, e ela fala, meu Deus, isso não tem nada a ver com o Vale do Swat, com o meu Vale do Swat, onde é que eu tô? O mundo é grande assim mesmo, eu não acredito. E ela fala com muito saudosismo do lugar, da casa dela, do lar dela, que é o Vale do Swat, o quanto ela vai sentir falta de ter a sua vida lá. A Malala fez faculdade, vou deixar até uma foto dela que ela se formou, e ela criou o Fundo Malala, um fundo destinado a levar a educação para todas as meninas e meninos do mundo, mas o foco é principalmente nas meninas que vivem em sociedades como a do Talibã, por exemplo, que proíbem o direito das mulheres. Inclusive tem até uma participação do Fundo Malala aqui no Brasil, que auxilia crianças de baixa renda a terem acesso à educação. Eu vou deixar tudo na descrição para você que tem interesse de conhecer. É bem interessante o trabalho dela. E aí também teve um caso bem marcante em que a Malala discursou na ONU, vou deixar o link também aqui na descrição do discurso dela, foi uma coisa bem marcante. O mundo conheceu a Malala e mostrou que o Talibã não ia calá-la. Bom, gente, então é isso. O livro é muito interessante, ele aborda muito mais do que o atentado da Malala, ele relata o antes e o depois. Então você entende o contexto político e religioso que acontece na vida da Malala, você vê os acontecimentos ganhando forma, aos poucos as coisas se transformando, mudando, até chegar nesse ponto que ultrapassou todos os limites, que foi o atentado dela, nesse ponto crítico, e depois a recuperação dela, como ela se reergueu, como ela e a família conseguiram garantir o direito das meninas e todas as ações que ela fez, tudo que ela conquistou. E hoje ela tá aí, é um dos maiores nomes femininos do mundo e se tornou um grande exemplo para muitas meninas e meninos por aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou e aproveita para deixar uma sugestão da minha próxima leitura. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. Tchau!